TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos na sala de reuniões aqui da Câmara Municipal de Campinas, de onde começa agora a quarta reunião da Comissão Especial de Estudos, que avalia e discute a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Ela foi criada em 7 de fevereiro e, além da vereadora Guida Calisto, que é a presidente desta comissão, tem como membros os vereadores Gustavo Peta e Paulo Búfalo. O tema da reunião de hoje é gestão democrática. Fique agora, então, com a palavra da vereadora Guida Calisto. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidenta da Comissão de Estudos, que debate a importância do funcionalismo público aqui no município de Campinas. Essa comissão é composta pelos vereadores Gustavo Peta e pelo vereador Paulo Búfalo. Hoje nós estamos na quarta reunião dessa comissão de estudos e o tema de hoje é gestão democrática. Tenho a honra de receber aqui um companheiro médico sanitarista, ex-vereador dessa cidade, ex-candidato a prefeito pelo PT aqui no município, que é o companheiro Pedro Tourinho, que eu já deixo aqui minhas boas-vindas e muito feliz de tê-lo aqui conosco nesse debate tão importante para nós. Mas hoje também a gente conta com a participação também um pouco mais especial do vereador Paulo Búfalo, que é o vereador que compõe também essa comissão e é um parceiro no que tange nas discussões aqui da educação, do município, na defesa do funcionalismo público, na defesa de pautas tão caras e tão importantes para a população de Campinas e principalmente para nós que debatemos uma cidade que seja uma cidade democrática, que seja uma cidade que esteja aí a serviço da população, principalmente daqueles que mais precisam. Então, quero agradecer logo aqui também a disponibilidade do vereador, né, de contribuir conosco aqui de forma especial nesse debate. Como a gente não tem muito tempo, né, os horários das nossas reuniões são um pouco mais reduzidos e o vereador, ex-vereador Pedro Tourinho também tem um tempo um pouco mais reduzido, eu vou iniciar aqui, né, passando logo a palavra para ele, depois que os dois, né, que tanto o Pedro como o Paulo fizerem aqui a sua fala inicial, eu repasso também para os demais que estão aqui nessa sala. Lembrando que o vereador Gustavo Peta está aqui sendo representado nessa reunião pelo seu chefe de gabinete, que é o professor Carlão Siqueira. Então, a todas e todos, eu deixo aqui boas-vindas, boa tarde. Eu já vou, então, já passar a fala aqui para o Pedro Tourinho. Pedro, mais uma vez, obrigada e seja bem-vindo. Boa tarde, Guida, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Boa tarde ao meu querido amigo, vereador Paulo Búfalo, um prazerão estar também com você aqui nessa mesa, ao professor Carlão também, do mandato do vereador Gustavo Peta, e quero já adiantar e mandar um abraço para a equipe toda da Câmara de Vereadores de Campinas, que eu tenho muito carinho, porque eu convivi intensamente nos 8 anos que eu fui vereador aí nessa casa. Quero também, Guida, parabenizar a tua iniciativa de fazer uma comissão destinada especificamente a tratar da importância dos serviços públicos na cidade de Campinas. Poderia parecer uma temática desnecessária, um tema, na minha opinião, poderia parecer óbvio, né, que nós sabemos da importância desses serviços, mas a verdade é que não se trata de uma questão que essa hoje óbvia na cabeça de muita gente. Né, acho que a compreensão sobre o que é a envergadura dos serviços públicos, os papéis que são cumpridos pelos serviços públicos na municipalidade de Campinas, tudo isso precisa ser, de fato, muito debatido, efetivamente ter os seus sentidos disputados, porque, infelizmente, a gente vive sob a égide, né, de governos que são governos que têm uma compreensão muito distorcida sobre o que é o serviço público e o papel dos serviços dos servidores públicos, né, que os trata como fardos, que os trata como problemas, que acredita ou defende uma concepção privatista para o acesso a
bens como saúde, educação, né, negando a possibilidade do recebimento, da oferta de serviços públicos de qualidade em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana, enfim, várias áreas que são áreas muito importantes para a vida do cidadão, da cidadã, portanto, essa temática é fundamental. Para além disso, eu acho que você dá um passo adiante quando você propõe aqui a discussão sobre a gestão democrática. A primeira questão para a gente falar também é isso. A gente tem que falar sobre gestão democrática porque, historicamente, o que existe de acumulado do serviço, do funcionamento da estrutura pública brasileira, pelo menos historicamente, não diz respeito, não dialoga com a perspectiva efetivamente de uma construção que reconhece a democracia como um valor fundamental do serviço público. Eu falo isso muito baseado no que é um acumulado de pensamento, de reflexão, com base em várias experiências progressistas de administração pública e que dá para dizer com tranquilidade hoje, depois de muitos anos de experiência de administração de partidos como o PT, como o PSOL, como o PCdoB, como outros partidos que tiveram a oportunidade de governar cidades, municípios, estados e o Brasil, que, na verdade, discutir e construir uma gestão democrática não é apenas uma escolha política, vamos dizer, de cunho político-partidária, mas sim uma construção estratégica para preservação, para viabilização, para qualificação permanente dos serviços públicos. Uma gestão democrática, eu vou deixar isso um pouco melhor depois, diz respeito a tornar bens que são de fato públicos, mas que não necessariamente são apropriados, percebidos como tais, bens progressivamente mais públicos, mais coletivamente administrados, coletivamente apropriados e valorizados. Então, essa é uma questão importante para a gente começar a entender. Fazer gestão democrática vai além de qualquer projeto, vamos dizer, restrito que se possa pensar para a administração, mas sim diz respeito à perpetuação, à continuidade e à sustentabilidade dos serviços públicos. Na história da administração pública brasileira, nós temos, infelizmente, inúmeros exemplos de modos de se governar e de se administrar que entendem que existem esferas hierárquicas de poder que, nas quais necessariamente você vai ter a submissão e o atendimento à designação pela esfera inferior daquilo que é designado na esfera superior. Que é interessante porque nessas esferas, então, você teria a gestão, a administração, o prefeito, quem dirige os sistemas, os servidores que prestam serviços e para baixo da esfera de quem presta os serviços, os usuários dos serviços. A concepção mais tradicional de como se estrutura a administração pública hierarquiza dessa maneira, colocando usuários, inclusive, na base de uma pirâmide hierárquica e estabelecendo relações que são verticais e não democráticas, não participativas em todas essas esferas relacionais. Tanto o gestor público pouco tem a responder quando não no momento das eleições ao usuário dos serviços públicos, ao munícipe, e da mesma forma também pouco a dizer para os servidores, os que prestam serviços, e a relação muitas vezes é reproduzida na relação entre servidores e a população geral. Então, quando a gente, lá na Constituição de 88, estabelece os princípios das grandes políticas públicas e compreende que o enfrentamento dos desafios, do atraso de oportunidade, de desenvolvimento, da desigualdade profunda de oportunidades que o nosso povo tem, do não acesso a serviços e bens públicos que nós temos, quando a gente estabelece que o caminho para enfrentar isso ia se dar por meio de uma construção democrática, de um país organizado num Estado democrático de direito, e através da oferta de serviços públicos que teriam responsabilidade do Estado em serem providos, a gente cria grandes sistemas de provimento público de bens, e a gente, então, começa a desenhar e a experimentar com isso. Nesse momento, a gente começa, então, a ver como que, nas experiências em situações em que a gente, ao invés de trabalhar reproduzindo essa pirâmide hierárquica mais engessada que eu citei aqui, a gente trabalhava na perspectiva de turvar essas fronteiras,
de aproximar o cidadão, a cidadã, o trabalhador, a trabalhadora, da perspectiva de cogerir, de refletir, de codecidir sobre como os serviços vão se organizar, como os serviços vão ser prestados, como os serviços vão ser fiscalizados. Via de regra, a gente via um salto, um ganho no acesso, um ganho na eficiência e um ganho, portanto, no caráter público, em como os serviços, de fato, se tornam mais úteis para a municipalidade como um todo, mais viáveis, até mesmo economicamente, serviços melhor, mais eficazes do ponto de vista do investimento público que é destinado. Para isso, foram criados vários dispositivos, os esforços para se fazer isso foram muito grandes, né, ao longo de mais de 30 anos aí de fazer democrático, indo desde experiências da construção e da organização de conselhos de políticas públicas, alguns dos quais antecedem as próprias estruturas que hoje a gente organiza, então conselhos na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, trânsito e transporte, mas também outros mecanismos ousados que entendem que até mesmo o orçamento público ele precisa ser debatido por uma esfera que vai além das esferas tradicionais do Estado, como a Câmara de Vereadores e os espaços da administração, formulando, então, propostas como a de conselhos de orçamentos participativos. A gente tem as primeiras experiências mais vitoriosas, mais vigorosas, nesse sentido, feitas no Rio Grande do Sul. Depois a gente vê essas propostas se espalhando pelo Brasil afora, e isso realmente trouxe uma verdadeira lufada de ar novo, de oxigênio, para dentro da administração pública, permitindo, né, que milhões de brasileiros e brasileiras, pela primeira vez, pudessem participar em tempo real, no cotidiano, da gestão de bens que vão, em última instância, atender a si mesmos, aos próprios cidadãos. Isso foi um salto de cidadania, de compreensão a respeito do serviço, e permitiu que muita coisa que, de outra maneira, não seria ouvida, não seria reconhecida como problema, não seria abordada como problema público a ser resolvido, pudesse, então, ser resolvido, né? Essa é a essência do que a gente está falando. E, dessa mesma forma, tanto os trabalhadores quanto os gestores aprimoram também a sua capacidade de servir, de prestar serviços, de dialogar com as pessoas, porque vão estar, de fato, e realizam, de fato, aquilo que é a vontade popular mais profunda, né? Então, se trata, na verdade, de todo um esforço para produzir modos mais populares de governo, de organização da ação pública. A gente, então, viu muitas experiências dessa natureza, viu experiências que foram, inclusive, descaracterizadas, né, que usaram as identidades políticas, as identidades, o discurso e a narrativa da gestão democrática para cooptação, para desmonte, para desorganização de movimentos e de coletivos, né? E a gente, então, hoje já tem um amplo amadurecimento e uma ampla compreensão sobre o quão indispensáveis essas políticas são e o quanto elas precisam ser permanentemente objeto de escrutínio, de reflexão e de gestão, né, de revisão sobre os seus caminhos de gestão. Vale dizer ainda, um parênteses aqui, que falar de gestão democrática, eu estou falando muito da relação com os usuários das políticas, mas também é falar das relações entre gestores e trabalhadores do serviço público municipal, né? É a gente estabelecer que os serviços públicos são políticas de Estado e, portanto, há que existir um limite muito claro entre o que é política de governo, como se organizam as políticas no espaço quando se governa, preservando e compreendendo que a função dos servidores públicos também é a função de Estado e tem, portanto, né, um grau importante de proteção, de autonomia, né, que precisa ser assegurado para que a gente possa ver as políticas florescerem, né, se constituírem de fato como políticas públicas, como políticas perenes que atravessam os anos. Né, infelizmente, em muitos contextos onde essa concepção não tem a solidez que a gente gostaria, a gente vê flutuações muito grandes no perfil dos serviços prestados na medida em que muda um governo. A gente vê muitas situações de desmonte efetivo de grandes conquistas populares por parte de governos que não compartilham desse jeito de se pensar. Então, caminhando aqui mais para avançar para coisas mais objetivas, Guida, acho que é muito importante a gente falar de como que isso acontece na prática, como é que isso pode se dar e de como isso não se dá, né? E aí, já começando pelo fim, né, acho que a gente precisa ter
uma organização do trabalho, do serviço público, efetivamente, ter essa relação entre gestores e trabalhadores, nos quais as esferas de negociação e diálogo sejam constituídas em caráter perene, em caráter persistente, com mesas permanentes de negociação, que compreendam que as relações de trabalho vão ser permanentemente tensas e objeto com permanente de revisão e reavaliação. Isso, onde implementado de forma organizada, permite que a gestão pública se aproprie de forma muito mais rápida dos problemas que têm que ser resolvidos, dialogue mais concretamente com a realidade dos serviços públicos, dos servidores, com gargalos que porventura venham a surgir. É diferente de ter um debate que se estabelece exclusivamente em período de database ou mediado exclusivamente pela organização sindical, que é central, que é fundamental, que é quem senta na mesa também e representa os trabalhadores, mas que pode fazê-lo em caráter permanente e não apenas de forma pontual, né? Então, essa é uma primeira questão que tem que estar dada nas relações democráticas da administração. A relação servidor-gestor tem que ser pautada pelo princípio da democracia e pelo reconhecimento do caráter de Estado do serviço público prestado. Para além disso, a gente tem, então, já dispositivos que foram muito elaborados e desenvolvidos, como, por exemplo, a questão das estruturas de conselhos de políticas públicas, né? A gente, em Campinas, eu acho que o Paulo Búfalo, não sei se ele vai falar, mas o Paulo foi vereador, líder de governo, né, numa gestão democrática, numa gestão que foi muito importante na consolidação do marco democrático participativo para a cidade de Campinas. Não sei se é disso que você vai falar, Paulo. Depois você me dá um joia aí, se for, porque aí eu não chovo muito no molhado, né? Mas o fato é que existem, então, muitos dispositivos. Nós mesmos, na campanha de 2020, propusemos vários desses dispositivos como instrumentos a serem adotados pela administração, como, por exemplo, né, a questão da instalação e da distribuição pelo território de instrumentos de escuta ativa por parte do poder público municipal, como, por exemplo, a instalação de unidades de porta aberta, regional, que vão permitir maior acesso. Às vezes, né, vale dizer, uma administração descentralizada permite modos mais democráticos de gestão. Quando a gente teve a discussão, anos atrás, na Câmara, sobre a criação dos distritos do Campo Grande do Ouro Verde, isso é uma das coisas que nós pontuamos criticamente. Falava-se muito em desenvolvimento para a região, mas falava-se de forma imprecisa. E não se compreendia que esses distritos seriam, de fato, esferas locais de gestão, de governo, de discussão da realidade do projeto de desenvolvimento local. Infelizmente, na ausência dessa compreensão mais profunda sobre o que é a descentralização da gestão, o que nós vimos foi que essas administrações distritais que foram criadas acabam reproduzindo uma lógica muito burocrática, na prática quase que funcionam como administrações regionais sobrepostas às estruturas anteriores que já existiam. Então, existe uma perda muito grande da capacidade de escuta, de resolução mais próxima do cidadão, especialmente numa cidade territorialmente tão ampla, feita Campinas, tão espalhada e tão complexa na sua estrutura geográfica, né? Uma outra coisa que a gente pensou e discutiu e falou muito é a questão da Constituição, uma vez que a gente está falando de fortalecer conselhos. Primeiro, a gente revitalizar esses conselhos, né? Os conselhos foram muito, a gente pode dizer, esvaziados no seu cotidiano e no seu caráter de deliberação, no seu caráter de ser uma elevada instância de discussão, de formulação e de acompanhamento da implementação das políticas públicas. Então, gestão democrática obrigatoriamente significa você reconstituir esse papel, entendendo que o conselheiro vem com as suas concepções do seu espaço popular, de vida, uso cotidiano dos serviços públicos, mas também, né, tem que tem que participar ativamente de processos formativos, tem que ser um agente promotor de cidadania, de compreensão e entendimento sobre o que são serviços públicos. Então, os conselheiros, né, a constituição de um esforço formativo para os conselhos é parte desse processo de revitalização, né? A constituição de um colegiado de conselhos, né, que permita às diferentes políticas públicas e seus conselheiros dialogarem entre si, até reconhecendo que a intersetorialidade, a gestão mais, né, horizontal das políticas públicas é um objetivo a ser alcançado pela administração pública, porque isso permite também a qualificação da prestação de serviço, a construção efetiva da intersetorialidade, né, da ação multiprofissional e multissetorial
para abordagem dos principais problemas públicos da cidade. Né? Um outro elemento muito importante, para além da questão dos conselhos, do orçamento participativo, né, que é uma fórmula que já foi muito utilizada e que hoje está muito deteriorada, né, no seu funcionamento efetivo, né, a gente trabalhar com a questão de transparência na administração pública. Né? Transparência é uma condição sine qua non para a democracia. Sem acesso à informação, a disparidade de condições para se discutir e se pensar as políticas públicas entre atores fica tão enorme que fica impossível a gente ter democracia de verdade. Né? A democracia ela não pode acontecer em termos tão desiguais de acesso à informação como a gente muitas vezes compreende. Então, um esforço para ampliar os aspectos da democracia na gestão, indo desde divulgação de lista de medicamentos que está faltando no posto de saúde, de quadro de profissionais, até a questão mais profunda de gastos, contratos. Né? Já existe legislação para isso hoje, mas a gente sabe que ainda está muito distante de fato terem políticas que têm acesso facilitado. Né? Não se trata apenas, sempre que a gente fala de acesso, a gente fala também de acessibilidade, e acessibilidade é um conceito muito amplo, né? que compreende que o esforço para garantir o acesso das pessoas tem que se dar da parte pelo poder público, construindo instrumentos que permitam, né, que as políticas sejam apropriadas pela totalidade dos cidadãos, indo desde as políticas específicas que garantam acesso às pessoas com deficiência, até a questão da constituição de relatórios e publicações em linguagem compreensível, né, que tem uma tradução do linguajar técnico para o linguajar cotidiano. Eu nunca esqueço, Guida, quando eu fui conselheiro nacional de saúde, eu fui conselheiro nacional de saúde entre 2010 e 2012, e eu era membro da COFIN, da Comissão de Orçamento e Financiamento da Saúde. Né? Eu fazia a fiscalização e acompanhamento das contas de políticas públicas da saúde, do Ministério da Saúde como um todo. E a gente tinha uma apresentação regular dos relatórios de gestão, dos relatórios quadrimestrais, tinha um relatório anual. E aí era uma linguagem super técnica, é muito difícil, e a gente fez um esforço grande ao longo de anos para ir normatizando como deveria ser aquela apresentação, para que os conselheiros de saúde, independente da sua origem, independente de qual movimento, segmento viessem, né, de qual extrato representassem, teriam condições plenas de compreender, de se apropriar do que estava sendo dito e, portanto, de opinar e dar a sua contribuição. Né? Tem a questão da Controladoria Geral do Município, que seria um instrumento autônomo de fiscalização, de controle. Isso é democratizar, isso é garantir que a administração vai estar sujeita a escrutínios externos que vão ser melhor acompanhados e fiscalizados. Né? Enfim, tem uma gama ampla de concepções que a gente trabalha e de políticas que a gente pode ver sendo fortalecidas no município e que, implementadas, a gente vê certamente uma melhora na qualidade do serviço público que é prestado. Do serviço público que é prestado, uma melhora na qualidade da relação estabelecida entre servidor, usuário, servidor, gestor. Né? Mas para isso tudo tem que ter uma resolução política muito forte de compartilhar poder, de dividir tomada de decisão e de acreditar que os serviços públicos precisam ser preservados e fortalecidos. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a discussão toda. É isso, então, Guida, Paulo, pessoal, muito obrigado. Né? Prazer poder começar a fazer esse debate com vocês aqui. Vou continuar acompanhando a discussão. Se tiver perguntas, a gente vai dando sequência. Obrigada, Pedro. Gostaria até que você ficasse um pouquinho depois, porque tem algumas questões aqui bem rapidinho para fazer, mas agora a gente vai ouvir, então, o vereador Paulo Búfalo, que também compõe essa comissão, mas que hoje tem um papel aqui para a gente especial, que ele vai debater também sobre a pauta da gestão democrática, né? O vereador Paulo Búfalo é professor, assim como eu, nós militamos na área da educação e a gente sabe que esse é um tema muito caro para nós. Então, vereador, agradeço mais uma vez e é com você. Oi, Guida, está me ouvindo bem? Beleza. Estamos, Paulo. Então, vamos lá, olha. Para que possa aqui, então, contribuir com esse debate, eu acho que eu quero primeiro cumprimentar o Pedro Tourinho, né, e a riqueza do debate que ele trouxe aqui.
não só como uma pessoa que exerceu 2 mandatos aqui na cidade, mas também essa sua experiência junto aos conselhos, em particular o Conselho Nacional de Saúde, falando dessa transparência no que diz respeito às contas, porque esse é um instrumento fundamental aí da democracia. Mas eu queria iniciar minha fala trazendo 3 marcos, assim, um deles que o Pedro já tocou e depois de desdobramentos disso, né? Então, o primeiro deles é que a administração pública no Brasil, ela, mesmo a partir dos anos 80, enfim, no processo de redemocratização, se propor a se constituir como uma administração pública moderna, eu atribuo 2 questões aí. Primeiro, o fato dela ter mantido, ainda hoje, muito de ruim da administração pública patrimonialista e da administração pública burocrática. Basta nós olharmos para verdadeiros entraves burocráticos que são colocados quando está em jogo interesses populares, interesse da classe que vive do trabalho, ou a própria apropriação, né, da estrutura pública para interesses muito restritos, né, no que diz respeito à máquina do Estado mesmo. Basta olhar, não vamos debater isso, os processos de privatização, terceirizações, e assim vai. Então, essa é uma questão central que eu considero nesse debate da democracia. Depois eu volto a tratar disso. A segunda questão que eu tenho para mim, que tem muito peso nesse debate hoje, é o fato de que, com a nossa, diria, redemocratização, nós deixamos muito passivo da ditadura civil-militar que ficou no Brasil por 2 décadas, sem passar limpo, e dizendo que precisava de uma anistia geral e restrita. Muitos dos crimes que foram cometidos em nome do Estado brasileiro, né, eles não foram passados a limpo. E isso, então, também não vou aprofundar o debate, mas quando nós debatemos a democracia, logo vem uma visão de que basta nós não atuarmos como atuaram os ditadores para considerar que nós já estamos vivendo um processo democrático, né? Sem contar a síntese que muitas vezes se faz da possibilidade da decisão pelo povo através de processos eleitorais, né? Muitas vezes deturpados, contaminados, cada vez menos politizados, né? Cada vez mais apropriados, muitas vezes, pelo poder econômico, e, mais recentemente, por verdadeiras máquinas de produção de fake news, enfim. E um último elemento desse preâmbulo aqui diz respeito à Constituição de 88, que naquele momento havia uma mobilização em torno da redemocratização, da necessidade de nós termos uma nova Constituição, e eu lembro aqui do fato de quando, às vésperas da aprovação da Constituição de 88, o então presidente Sarney vai para a TV e diz o seguinte: se nós aprovarmos esse texto, nós corremos o risco de voltar ao regime ditatorial que está se fechando. E aí, o Ulisses Guimarães, inclusive, cunha a ideia de ser uma Constituição cidadã,
e, enfim, a Constituição acaba sendo aprovada. Mas se nós fizermos uma leitura refinada do que vem no pós-Constituição, nós vamos perceber que quanto mais distante daquele momento de efervescência, enfim, nós tivemos as regulamentações da Constituição, nós vamos ver que, como no texto, nos novos textos regulamentadores, basta pegar a Lei Orgânica da Assistência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós vamos ver como que muitos dos direitos previstos ali, eles vão sendo deformados. Pego um exemplo aqui concreto. Na Constituição diz que a educação é direito do povo e dever do Estado e da família. Na regulamentação, eles invertem isso. Né? Na LDB inverte isso, colocando o direito da família antes e do Estado depois. Então, na verdade, não é sem motivos. A tentativa foi jogar no colo das famílias, né, a obrigação, muitas vezes, daquilo que o Estado não oferece de fato. Né? Bom, então, queria citar esses elementos no preâmbulo para dizer o seguinte, né, que nesse debate, serviço público e a garantia da própria democracia, da gestão democrática, nós temos que enfrentar olhando para esses processos todos, nós precisamos fazer, então, um enfrentamento de consolidação democrática, porque nós ainda estamos com uma frágil democracia, né? E onde o serviço público, os servidoras públicas, são pilares fundamentais desse processo. Nós temos lembrado muito isso, que um dos dispositivos importantes, que foi uma conquista também, é justamente a questão da estabilidade, né? Que o servidora concursado tem como direito, e não permitir que isso seja violado, porque isso que dá um mínimo de condição para isso que o Pedro Tourinho trouxe aqui, para esse debate da continuidade de nós, desse processo, demandar políticas de Estado que passem, que superem esses recortes, né, eleitorais. Portanto, não basta a questão eleitoral de 4 em 4 anos decidir. Nós precisamos ter uma continuidade, né, para evitar que políticas e conquistas importantes elas sejam rompidas. E o servidor público tem na sua mão não um dispositivo de acumulação, mas um dispositivo que pode fortalecer esse papel do Estado. A outra questão que eu queria trazer, que tem a ver com isso, o Guida, é de que, o Guida e demais aqui, Pedro e tal, para não repetir as experiências que já trazidas aqui pelo Pedro, a necessidade da transparência, do fortalecimento e musculatura dos conselhos cada vez maiores, para podermos pavimentar esse processo, avançar, de fato, numa construção democrática, o fato de, sob o neoliberalismo, já nesse processo do pós-Constituição de 88, nós vamos vendo assim uma apropriação de conceitos e distorções, né, de temas muito caros para nós, como, por exemplo, vou dar inicialmente a ideia da responsabilidade fiscal. Quem quer ser irresponsável? Ninguém quer ser irresponsável. Nós sempre defendemos uma responsabilidade, mas isso foi apropriado, porque em nome da tal responsabilidade fiscal, nós fomos extremamente irresponsáveis com a construção, com a ampliação e acesso
às políticas públicas do campo social. E esse processo de apropriação vai se desdobrando. Eu diria, trazer aqui 2 dispositivos novos e depois já caminho aqui para a gente abrir para o debate. O fato dos governos, né, da União, por exemplo, que detém uma grande parcela do orçamento arrecadado em todo o país, de toda a receita proveniente de impostos, enfim, vem adotando medidas como a recente reforma da Previdência, realizada por cima, no que diz respeito à previdência dos servidores de cidades com fundos próprios, e já amarra, em nível nacional, os municípios, obrigando os municípios a fazerem as suas reformas e alterações a partir de vinculações, por exemplo, das suas certidões de débito previdenciário que compromete outros investimentos. Não quero aqui aliviar a onda de ninguém, porque nós aqui em Campinas, inclusive, tivemos o secretário, o próprio prefeito à época, contribuindo com essa tese, né? De vinculação, de imposição por cima, ferindo a autonomia do próprio município, né? Do ente federado município, das cidades. E, por último, em nível local também, nesse processo que o Pedro destacou, dos nossos conselhos, nós fomos, ao longo das últimas décadas, sofrendo um processo de apropriação de muitos conselhos, desses conselhos de políticas públicas, né? Então, os governos neoliberais fazendo um entrismo nesses conselhos e um desvirtuamento e um desrespeito às deliberações nesse processo que o Pedro identificou muito bem, assim, como um certo enfraquecimento dos conselhos populares, né? E eu tenho, então, já pensando o que essa comissão pode contribuir, Guida, eu acho que uma das questões é justamente criar dispositivos, né, além da própria transparência já salientada, mas criar dispositivos de fortalecimento desses conselhos do tipo que foi, eu diria, criado de forma interessante no Plano Municipal de Educação, porque era uma reivindicação que os movimentos sociais faziam, talvez das poucas que tenham sido preservadas no Plano Municipal de Educação, mas os gestores municipais trataram de embutir aqui aquele submarino ali que nós precisamos tomar cuidado. Então, o dispositivo que obriga que temas do campo da política educacional do município obrigatoriamente consultem o conselho, acabou tendo que consultar também a secretaria, e isso não tem cabimento. Não tem cabimento porque é o poder público, ou melhor, o executivo, deliberando e dando linha ao legislativo de forma institucionalizada, e eu acho que nós não podemos admitir isso. Inclusive, acho que esse é um dispositivo que nós precisamos mexer. Preserva os conselhos, retira a secretaria dali, preserva o Conselho Municipal de Educação. E também, eu avalio que essa musculatura que os conselhos precisam ter, ela vem tanto pelo caráter deliberativo,
como também pela projeção, a publicização, né, dos estudos, da pesquisa, da formação continuada que desempenham esses conselhos. Né? Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, na sua análise crítica periódica da questão desde a medicalização, de uma análise aqui da disponibilização de médicos, enfim, e de medicamentos nos centros de saúde, até análises mais contundentes que diz respeito à própria política pública de saúde no município, né? Então, Guido, eu acho que é isso que eu teria a contribuir nesse debate. Só dando mais um exemplo aqui, que eu considero que foi muito promissor, né, a partir de uma mobilização ampla que os setores da cultura no município realizaram, os movimentos populares, artistas, trabalhadores da cultura, né, casas de cultura, e conseguiram dar uma repaginada também na estrutura do Conselho Municipal de Política Cultural, ganhando uma relevância fundamental aqui na cidade. Eu atribuo a mobilizações como essas locais terem, inclusive, sob o governo federal negacionista que nós temos, o setor da cultura em todo o país ter conseguido aprovar a Lei Aldir Blanc 1 e 2, enfim, né? E a Lei Paulo Gustavo de emergência cultural aqui no país. Acho que eles estão num caminho muito interessante, que acho que valeria a pena, Guida, inclusive a nossa comissão, ouvir um pouco mais dessa experiência do novo Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas. Obrigada, então, Paulo. A gente tem na sala aqui o Carlão, que representa o mandato do vereador Gustavo Peta. Carlão, você quer fazer uma fala, alguma questão? Quero sim, rapidamente, Guida. Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, a nossa presidenta Guida, que conduz a nossa comissão de estudos, ao ex-vereador, o sempre combativo Pedro Tourinho, que tem aí uma série de serviços prestados à nossa cidade aqui na Câmara, e o vereador Paulo Búfalo, que sempre traz questões importantes para o debate, né, Paulo? Na verdade, eu queria reforçar, Guida, e depois eu vou até fazer uma pergunta para o Pedro, em relação a a importância desse debate, né? Primeiro que a gestão democrática, o serviço público como um todo, já vem desde a Constituição de 88 e foi muito reforçada pelo Estatuto das Cidades, né? Estatuto esse que estabeleceu um conjunto de novas dinâmicas, já que o Brasil, mesmo sendo uma república federativa, tem um municipalismo como uma força muito grande, né? Os municípios acabam exercendo um papel fundamental no diálogo com as populações. E acredito que o conjunto de medidas tomadas, e é importante a gente dizer que a ideia dessa gestão que nós temos hoje, ela é muito recente, né? A ideia dos congressos das cidades, das conferências, dos conselhos, né? Da gestão democrática, onde o povo possa participar e os próprios servidores possam discutir essa gestão interna e externa, é muito recente. Então, há que se valorizar essa questão, né? No sentido da cidade como um todo, abrindo a participação nas discussões, nos espaços. Campinas tem uma experiência importante nesse sentido, né? Os conselhos, os espaços de decisão. É claro que, de tempos em tempos, é necessário revitalizar esses espaços para que eles possam repor o seu papel importante de discussão e de diálogo com a sociedade, na decisão da gestão. Não pode se confundir, né? Gestão pública com a gestão daquele governo de plantão, né? A gestão da cidade, a gestão das estruturas que precisam ser mantidas, que precisam ser geridas. Não dá para um governo entrar e mudar o que o outro fez de bom, né? Pelo contrário, essas medidas precisam ser
perenes na gestão, né? Veja o ponto, por exemplo, do orçamento participativo, que foi uma ideia surgida nos governos do PT do Rio Grande do Sul e se espalhou para o mundo, na verdade, nem para o Brasil, né? Há reportagens, inclusive, no mundo, estudos no mundo sobre a importância de se debater essas questões. E do ponto de vista da participação e do diálogo, eu não tenho dúvida que a gestão compartilhada de espaços como conferências, como os debates públicos, os plebiscitos, são instrumentos fundamentais nesse sentido, né? Porque muitas vezes o gestor acaba perdendo um pouco a noção daquilo que é mais importante, do que o povo quer naquele momento para aquelas determinadas demandas, né? Muitas vezes, quando você não abre esse diálogo, não tem uma transparência, não tem algo ali que deixe mais explícito os desafios, você acaba perdendo ou deixando com que, por exemplo, as fake news tomem conta de determinadas questões relacionadas ao Estado. Então, eu pergunto, para não me estender muito ao Pedro, não sei se vai ter perguntas, Guida, mas eu deixo uma para ajudar no fechamento do debate, como que o Pedro vê os mecanismos necessários para uma cidade do tamanho de Campinas nesse sentido? Campinas está maior do que muitas cidades, é uma metrópole, né? Quais são os desafios, por exemplo, de envolver esse debate? E eu não digo aquelas que têm acesso, né, Pedro? Porque nós que temos acesso às tecnologias, a coisa está mais fácil, mas como envolver aqueles moradores lá do Campo Grande, do Ouro Verde, né, pessoas que muitas vezes criticam a gestão e não têm acesso aos serviços das gestões, não tem como participar desses espaços. Eu lembro que o Congresso das Cidades, né, a Conferência das Cidades, logo no início do governo do Lula, foi um espaço muito interessante nesse sentido, né? Desde o município, quando ninguém sabia por que podia opinar, mas quando aquelas senhorinhas, líderes de bairro, pegaram o avião para ir para a Conferência Nacional. Pela primeira vez, havia um debate nacional acerca dos desafios das cidades, né? Eu queria que você falasse um pouco que mecanismo nós poderíamos esperar, né? Uma cidade do tamanho de Campinas, é evidente que existem muitos, né? Mas qual que você elencaria como um mecanismo importante de diálogo na gestão democrática da cidade de Campinas com a população, principalmente a população mais carente, que é a que mais reclama, né, do serviço, claro, reclama com justeza, porque muitas vezes são aqui menos essenciais das administrações das cidades. Obrigado, Guida, era isso. Obrigada, Carlão. Pedro, eu sei que você está com o horário aí estourando, então quero que você responda essa questão do Carlão rapidamente, mas eu quero que você responda uma minha também. Você, o Carlão, o Paulo, falou muito sobre o debate, né, da gestão democrática, de forma mais ampla, principalmente aí com relação à relação gestão e o usuário, a população, a transparência, fortalecimento dos conselhos. Eu quero pegar uma questão agora específica, Pedro. Durante a campanha eleitoral, eu e você, nós visitamos muitos equipamentos da saúde, principalmente o Hospital Margatti, e as redes ali que são vinculadas à rede Margatti. E uma questão que foi muito colocada para nós, pelos servidores públicos, foi a criação da rede Margatti. A pergunta é muito simples. Na tua avaliação, a criação da rede Margatti, ela se deu de forma democrática? Vamos lá, Guida, começar por ti aqui, em seguida eu respondo o Carlão. Eu votei contra, né? Fiz críticas importantes, tive um posicionamento muito crítico à rede Margatti como ela foi criada e, infelizmente, as nossas piores previsões foram se confirmando, haja visto que a rede Margatti virou mesmo uma gestora de contratos de terceirização, né? Em grande aspecto é isso que ela faz hoje. Ao invés de ela ter, de fato, aumentado a capacidade pública de cuidar do cotidiano dos serviços, nós vemos hoje, né, a situação horrorosa do PA do Campo Grande, com, né, não só a questão das terceirizações acontecendo ali, que são, em essência, o mínimo do instrumento de democratização, porque você contrata profissionais numa lógica precarizada, desvincula, enfim, faz um prejuízo muito profundo, mas também, né, a questão da dificuldade da compreensão sobre a gestão única do Sistema Único de Saúde de Campinas, né? A gente criou-se, então, eu cansei de passar por isso quando eu era presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Estava eu lá com o secretário de Saúde do meu lado, né? E aí eu fazia uma pergunta e o secretário simplesmente respondia: isso não é comigo, isso é com o presidente
da rede Mário Gatti, quer dizer, você criou, você desconstituiu a ideia de uma rede organizada, unificada, coordenada de fato, porque se ela era coordenada de fato, o secretário saberia responder, porque o secretário, em última instância, é a autoridade máxima da saúde do mundo, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a rede Mário Gatti é um exemplo que é completamente avesso à lógica da gestão democrática, para além do fato de que não foi nada debatido, construído, nem com servidores, nem com o conselho, né? Foi um processo feito, eu era vereador na época, né? Coincidiu, inclusive, com o dia da deflagração da Operação Ouro Verde, né? Em que a polícia prendeu gente, aquela confusão toda dos desvios. Então, é uma situação, a meu ver, que precisa ser revista urgentemente. A rede Mário Gatti não cumpre o papel que se propõe, tá, Guida? Essa é a minha leitura e não tem nada de democrático nessa construção historicamente aqui na cidade. E aí, para finalizar, já dialogando com o Carlão cita os mecanismos do Estatuto da Cidade e fala da questão do território, né? E essa vocação democrática que está vamos dizer, implícita nesse debate de gestão democrática que a Guida falou, né, que tem a ver com uma estratégia de governo, um modo de se pensar a relação público-cidadão-governo, né, no Brasil, entendendo que a gente precisa progressivamente, o Paulo Búfalo falou disso, né, dos resíduos que persistem dos períodos autoritários da administração, né, da falta de capacidade da administração de estar à altura da complexidade dos desafios impostos pelo cotidiano dos problemas dos cidadãos. Uma fronteira para isso é a discussão do território urbano, né, que em grande parte ele é visto por setores tanto da administração como do setor privado como espaços para realização de interesses econômicos, para especulação imobiliária, né, e muito raramente vistos como instrumentos para o exercício da democratização do direito à cidade, do direito à vida digna, do direito à vida plena de acesso a direitos e oportunidades. Então, o Estatuto da Cidade é repleto de instrumentos que buscam sanar isso. Infelizmente, na sua absoluta maioria, não são implementados de forma sistemática e coordenada, né? Boa parte do que está no Estatuto da Cidade é a letra morta no cotidiano da maior parte dos municípios, né? Embora esteja lá, a gente sabe que poucos gestores, de fato, exercem, executam, implementam o que está ali. Até porque isso entra em conflito com interesses econômicos importantes. Do ponto de vista de como é que você faz isso numa cidade feita Campinas, Campinas é particularmente desafiadora por ser essa cidade horizontalizada, dispersa no território, né, com distâncias muito grandes entre os bolsões de população. Tem um monte de coisa, viu, Carlão? Começa por você descentralizar a gestão de forma efetiva e concreta, com instrumentos reais de gestão compartilhada de políticas públicas, não apenas da Secretaria de Serviços Públicos, mas de várias outras secretarias e áreas da administração para esses espaços de descentralização. As subprefeituras de São Paulo, para dar um exemplo disso, em vários momentos, não todos, mas em vários momentos, se tornaram efetivamente subsedes da administração, com Secretaria de Educação, de Saúde, Conselho, funcionando como espaço democrático de gestão, de deliberação, Conselho de Desenvolvimento Regional, local. Então, tem tudo isso, né, que é uma questão mais analógica mesmo, de como chegar mais perto fisicamente das pessoas. Então, a primeira questão. Para além disso, existe hoje a tentativa de superar os gargalos de acesso digital também, porque existem formas de participação muito dinâmicas hoje que se dão na esfera virtual. Né? Por exemplo, nós já propusemos e debatemos muito a democratização do acesso à internet como requisito e como ação que pode e deve ser exercida pelo poder público municipal, indo desde criação de espaços de Wi-Fi livre até trabalhar para formas de assegurar a chegada de redes de comunicação na internet a preços e condições acessíveis, né, como parte do esforço do poder público para democratizar o acesso a esses meios para as pessoas poderem participar. E aí também constituir espaços, fóruns, mecanismos dinâmicos, orgânicos e de fácil acesso para que as pessoas possam opinar, participar. Tudo isso faz parte de um esforço amplo, Carlão, para poder chegar a todo mundo e garantir que todo mundo pode chegar à administração, cara. Acho que não sei se eu te respondi a contento, mas quero agradecer muito a oportunidade de
debater aqui com a Guida, com o Paulo, com o professor Carlão, né, representando aqui o vereador Gustavo Peta, com o pessoal que está acompanhando aí, um prazerão, é sempre um prazer para mim estar, mesmo que à distância, em contato com a Câmara, com quem está pensando, construindo e lutando por uma cidade melhor. Então, muito obrigado aí, meus queridos. Eu vou pedir licença, então, e me despedir de vocês, tá bom? Um abraço e boa tarde para vocês. Boa tarde, Guida. Um abraço, Pedro. Obrigada, viu? Obrigada mesmo aí pela participação. A gente espera você na próxima. Bom, vereador Paulo Búfalo, pode retomar aí? Eu retomo, trazendo um outro elemento que o Pedro passou rapidamente quando ele debatia essa questão do papel dos conselhos, que que diz respeito aos consensos progressivos aí, né? Que nós trabalhamos pouco em torno desse tema. E nas experiências, mesmo experiências que nós tivemos de governos do PT, mais recentemente do PSOL, enfim, do PCdoB, muitas vezes nos deparamos com pautas populares, de interesse público profundo, de um projeto popular democrático, mas esbarramos na própria opinião pública, em alguns movimentos organizados. Eu lembrei desse debate recentemente, numa conversa com as cooperativas de reciclagem, que, nesse momento, em particular aqui na cidade, estão sofrendo assim com a postura do governo em relação a elas. Mas é um debate que, na sua origem, teve que enfrentar e lidar com muito preconceito. E algumas das experiências, eu cito aqui talvez 3, como a de Barão Geraldo, no Jardim Miranda, ali na estação do antigo VLT, e no Jardim Nova Europa, nós vimos, de um lado, um movimento muito organizado para consolidar esse instrumento de geração de emprego e renda, de benefício ambiental, para a saúde pública, de redução de resíduos, enfim, de sobrevivência, inclusive de um conjunto de famílias, e, na outra extremidade, grupos também organizados da população, cuja falta da informação, né, acabou levando esses grupos a se oporem, por exemplo, à instalação de cooperativas de reciclagem. Eu estou dando esse exemplo, mas nós veremos outros. Por exemplo, quando foi se implementar a primeira experiência de um programa intersetorial para atendimento de crianças e adolescentes, ou melhor, de adolescentes que estavam utilizando substâncias psicoativas, e se instalaria numa casa ali no distrito de Sousas. Vimos aquela comunidade se erguer. Assim como as outras experiências, quando está se discutindo a questão de unidades da Fundação Casa, por exemplo, né? Então, e outros casos que nós podíamos ficar. Outro exemplo dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossociais, quando eles vão ser instalados, que a comunidade do entorno já se levanta, enfim, e nós usamos pouco dessa ideia dos consensos progressivos aí, né? de construção a partir da informação pública, do convencimento, enfim,
e, lamentavelmente, eu tenho para mim que isso nos leva a ter perdas no campo das políticas, mas também da própria consolidação democrática. Porque democracia não quer dizer necessariamente prevalecer um posicionamento sobre o outro, enfim, sobretudo quando você traz uma violação, né? Então, acho que nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre esse debate também. Bom, valeu, Paulo. Eu estava aqui escutando, principalmente você falar bastante sobre esse tema, e concordando bastante com essa questão dos desmontes que a gente tem tido com relação aos nossos conselhos, né? Mas, e mesmo os conselhos que a gente conseguiu aprovar, fruto de muita luta e organização, conselhos que são mais democráticos, conselhos que têm um bastante histórico, um enraizamento de participação popular, a gente vê que sofre muito com os desmandos, né, com uma certa asfixia. Eu cito, por exemplo, muitas vezes o Conselho Municipal de Previdência que nós temos, que é um PREV, que é um conselho deliberativo, né, o quanto se tem a intervenção do executivo lá dentro, principalmente para barrar as pautas que nós, os trabalhadores, defendemos. Vejo todo o processo que passa, principalmente o Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho aqui em Campinas histórico, né? Nós temos uma militância que discute o SUS, uma militância aqui em Campinas que defende o SUS, a saúde pública, foram, né, as pessoas que são referência nacional, né, do debate da implantação do SUS no país. E até hoje, esses companheiros, essas companheiras, resistem de forma valorosa ali o papel, a importância do papel do Conselho Municipal de Saúde. E o que a gente vê que muitos dos encaminhamentos, muitas das deliberações do Conselho Municipal de Saúde é totalmente desrespeitada pelo poder público. E aí, quando você fala, Paulo, do dispositivo que nós debatemos dentro do Plano Municipal de Educação, que é da própria, que todas as pautas, né, que todos os temas, todos os PLs que passarem por essa casa, ter que passar pelo Conselho Municipal de Educação, eu fiquei pensando se isso não era por conta, inclusive, da própria organização do Conselho Municipal de Educação, que tem como presidente o secretário, diferente do que acontece no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu queria entender um pouco quando você falou, né, sobre criar esse dispositivo. E aí eu fiquei na dúvida, seria o quê? A gente aproveitar esse regramento de todos os projetos que demandar determinadas pautas, passar pelos conselhos, ou a gente retirar esse dispositivo das pautas da educação, ter que necessariamente passar pelo Conselho Municipal de Educação. Essa ficou um pouco a minha dúvida, a minha confusão, até para a gente poder deliberar também aqui sobre os encaminhamentos. Se você puder responder. Eu posso sim, Guida. Não, eu avalio que é essa primeira parte da sua exposição, de que os conselhos eles possam opinar em projetos que, mesmo sob responsabilidade da Câmara Municipal, sejam do seu campo de atuação, que eles tenham o seu papel deliberativo em pautas que já são vinculadas a eles, certo? Mas que eles possam opinar sobre outros projetos de temas relativos, cada um ao seu setor. Acho que isso nós precisávamos voltar
a pautar com a Câmara Municipal essa possibilidade. Além disso, eu vou ficar por aqui. Talvez eu estava me lembrando de uma outra questão, mas agora me fugiu aqui da memória aqui. Mas eu acho que essencialmente seria essa consulta necessária. Então, esse ano, por exemplo, nós vimos o próprio orçamento da Secretaria de Assistência, que em anos anteriores ele acabava sendo discutido com o Conselho Municipal de Assistência. Esse ano que nós vimos foi que não houve esse debate, não houve essa possibilidade de construção, né, da lei orçamentária. Então, lidar com isso, acho que nós precisamos ter legislações que amparem essa tramitação pelos conselhos. Entendi. Então, eu acho que isso é bastante importante que o vereador traz aqui para a gente. Quero aproveitar, antes de eu passar aqui para vocês fazerem, né, a fala final, se o Carlão quiser comentar também, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu acho que não vai ter nenhuma oposição por parte de vocês, que como o tema é sobre gestão democrática, eu acho que seria muito importante ter essa fala nossa aqui, nessa comissão de estudos que debate a importância do funcionalismo público municipal aqui em Campinas, sobre a situação do que está acontecendo, sobre a perseguição que a escola Pavanaty vem sofrendo, né? E a perseguição do ponto de vista de perseguirem ali, de censurar, né, a partir de um requerimento feito por um vereador dessa casa, de censurar a própria implementação do projeto político-pedagógico daquela unidade escolar. Para quem não sabe, toda escola tem o seu projeto político-pedagógico, que é discutido com a comunidade escolar, com as famílias, com a própria gestão e também com a própria Secretaria Municipal de Educação. E a escola Pavanaty, que é a escola de ensino, talvez o Carlão possa até explicar melhor, que acompanha isso bastante de perto pela Comissão de Educação também, assim como eu, vereador Paulo Búfalo, a escola Pavanaty, que é uma escola de ensino fundamental, ela tem um trabalho que é um trabalho muito reconhecido dentro do município, dentro daquele território, que ela fica lá na região do Ouro Verde, né, lá naquela região mais afastada do Ouro Verde, mas é uma escola com muita referência, que aplica ali um currículo democrático, um currículo amplo, né, um currículo que debate os grandes temas, tanto os temas da cidade como os temas nacionais, enfim, e lá ela é reconhecida, inclusive, porque ela garante, né, um espaço saudável de democracia, um espaço em que garante que todas as opiniões possam ter voz ali dentro. E por conta de um tema que uma professora está trabalhando com os alunos, que é o tema do negacionismo, nós sabemos que a gente vive num período aí, né, de ataque à ciência, ataque à educação, ataque aos professores, ataque, né, inclusive a tudo que vem aí, no sentido de valorizar o conhecimento, o debate, ampliar aí todo o saber. Nós vivemos num período, né, de avanço do obscurantismo. A escola Pavanaty estava debatendo esse tema, né, sobre o tema do negacionismo, e está sofrendo um ataque por setores aqui da cidade que aposta, né, na censura, aposta no pensamento único, aposta numa linha inquisitória, enfim. Então, eu fiz questão de fazer essa fala aqui para deixar bem registrado o nosso repúdio a esse tipo de perseguição, principalmente a esses profissionais da rede, que dedicam a sua vida pela educação pública, dedicam a sua vida naquele território, naquela comunidade escolar,
venham sofrendo tamanha censura, tamanha retaliação, né? Porque o requerimento enviado por um vereador dessa casa, as perguntas vêm numa linha de inquisição, né? Uma linha aí de investigatória muito ruim, que não contribui com a educação pública, com o pensamento crítico, enfim. E aí, por isso, eu gostaria de deixar registrado aqui o nosso repúdio diante desse ataque que está sofrendo ali aqueles profissionais. Hoje começa pelo Pavanati, e se a gente não se manifestar, isso pode se ampliar, né, na nossa rede municipal de educação. Não sei se o Carlão pode ajudar aí também. Posso sim, Guida. Depois o vereador Paulo. Posso. De fato, é isso, né? Retomar esse debate da gestão democrática implica em a gente reconhecer a diversidade que se tem, principalmente no interior das escolas. O Paulo, Guida, atuam na educação e sabe a importância que tem o ambiente escolar livre, democrático, né? Porque nós não podemos comparar o ambiente da escola com o ambiente do quartel militar, o ambiente da igreja, o ambiente do mercado, o ambiente de qualquer outra esfera ou instituição, por conta desse ambiente ser um ambiente da diversidade e do aprender, né? Então, quando a gente está num território escolar, nós sabemos que todos os elementos podem aparecer. Hoje, ouvindo um pouco a fala na sessão, eu vi que poderia ter, inclusive, um fora Lula, ou Lula preso. De fato, poderia sim, né? É que muitas vezes a escola expressa o sentimento que está ao seu redor, né? Então, muitas vezes ela vai expressar aquilo que é o sentimento da comunidade. Então, também me solidarizo com a comunidade Pavanati, que tem um trabalho de alta excelência na cidade, ganhou diversos prêmios, tem uma atuação dentro do projeto político-pedagógico. Aliás, a prova da professora está dentro desse projeto, né? A análise que ela pede a ser feita, na verdade, poderia ser respondida de inúmeras formas, inclusive exaltando o atual governo, né? Basta saber a quem olha aquela prova e a quem cria as maldades em torno de uma prova que poderia ser, inclusive, uma das perguntas do Enem, poderia ser qualquer questionamento em torno disso, né? Eu penso a respeito disso que se cria na sociedade brasileira nos últimos anos, principalmente depois de 2016 e advindo ali de 2013, um sentimento muito perseguitório em torno de ideias que eles chamam de ideias de minorias ou ideias segmentadas por diversas outras visões que não a de um certo negacionismo, de um certo conservadorismo e de uma certa ausência de democracia. Basta a gente lembrar que nessa casa aqui mesmo já passou vários projetos em torno desse tema, né? A questão do Escola Sem Partido, que busca silenciar professores, porque, na verdade, quando a gente vai olhar o tal do Escola Sem Partido, não é o partido dos outros, é o meu, né? Não se pode falar. E uma questão que tem me preocupado muito, que é a questão do debate de gênero, né? O aumento do feminicídio, ele não está relacionado a outra, a não ser a educação de que meninos não podem crescer com a ideia de matar as suas companheiras, as mulheres, né? Então, veja, quando a gente busca proibir esse tipo de discussão, olha o tamanho do impacto que tem, né? Ou seja, a não discussão no dia a dia, a não observação, quando você está conversando com o seu aluno e vê o aluno dizendo assim, olha, meu pai faz isso com a minha mãe. Ali você já desencadeia uma série de processos, uma série de discussões. Então, quando a gente vê a ideia de cercear, de perseguir, é muito preocupante. Eu falava para um amigo professor, Guido e Paulo, que hoje o maior problema não é o ato só de proibir, é o ato quando nós, professores, temos medo de falar daquilo por medo de ser perseguido daquilo que a gente vai falar. Então, a gente nem fala, a gente nem coloca na nossa prova. Essa professora até foi corajosa, mas tem muitos outros que nem a coragem tem de colocar já sabendo que pode ser perseguido, já sabendo que pode ter sua aula gravada. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito difícil da democracia, porque
O espaço entre o que é censura e o que não é quando há um medo silenciado de um professor ou de qualquer pessoa de dizer aquilo em público com medo de ser criminalizado, cerceado, ou não é verdade que a gente tem o número de profissionais, por exemplo, expostos, como foi o da Agência Nacional de Saúde, né? O seu telefone, os seus dados bancários, e aí passa-se uma série de insultos, de ataques. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, e é preocupante, e é nessa preocupação que deve morar aí a atenção dos vereadores. Eu tenho visto o Paulo e Guida muito preocupado, e o Gustavo também muito preocupado com isso, portanto, quarta-feira agora a Comissão de Educação deve fazer uma visita. Eu acho que o maior legado que a rede municipal tem são o da qualidade de ensino, que é excelente, espetacular, de um projeto pedagógico muito bem acertado no sentido da educação municipal e um conjunto de profissionais muito dedicados, e a Guida pode falar isso, né, Guida? Porque você tem um histórico de luta nesse sentido, muito preocupados com a educação dos seus alunos. Portanto, eu não vejo, nem de um lado e nem de outro, vou ser bem sincero, uma tentativa de ideologia, de criar movimentos para uma educação de X movimento. Não, pelo contrário, eu vejo muitos profissionais preocupados. Existem profissionais que pensam diferente, nem todo mundo defende candidato A ou candidato B, portanto, não há necessidade de um tom nesse sentido. Você tem toda a razão, Guida. Não tem necessidade, por exemplo, de punição. Quem é que vai punir o quê? Vai punir por ensinar, vai punir por discutir, vai punir por ter um projeto que tem dado resultado. Eu não sei se vocês têm visto nas redes, mas o número de familiares e ex-alunos que estão saindo em defesa do Pavanaty demonstra um pouco da importância que aquela escola tem para aquela comunidade. E muita gente que está em locais importantes da sociedade hoje, de postos de emprego importantes, dizendo assim, eu só sou o que eu sou por conta da escola Pavanaty. Então, talvez esse tom e essas denúncias não tenham a mesma intensidade que a comunidade responde e defende, a professora Sandra, o professor Robson, toda a comunidade ali, os professores, e aí nós temos que prestar nossa solidariedade sempre. Obrigada, Carlão. Vereador Paulo, por favor. Guida, primeiro eu queria só retomar rapidamente a outra questão que eu havia me esquecido, que são os dispositivos de escuta, também citados pelo Pedro, e que eu acho que nós precisamos preservá-los, e não só preservá-los, mas ampliá-los, porque nós estamos nos deparando com várias situações, por exemplo, de intervenções do poder público, com uma obra, uma política, sem diálogo local, sem tratar com as comunidades. E isso, naturalmente, acaba trazendo uma tensão, por mais positiva que a política ou a obra implementada seja. Então, queria fazer esse destaque. Em relação à MF Pavanaty, né, eu quero resgatar aqui, inclusive, né, a ideia que nós sempre trazemos, né, da defesa da escola pública, gratuita, democrática, laica, de qualidade socialmente referenciada. E quando nós falamos a respeito disso, não é sem motivos, é a partir de uma compreensão que essa escola, ela é uma essência da democracia. O fato dela ser plural, ser diversa, né, gerar dissensos, inclusive, nem sempre consensos, tem dissensos também, porque é o espaço do debate aberto, da construção do conhecimento, da construção de sínteses. As possibilidades dentro da escola é de uma diversidade imensa, né? E, inclusive, dessas manifestações a partir da arte, a partir
das ideias, a partir dos cantos, a partir da palavra e daquilo que é manifestado pelas pessoas. O Paulo Freire, num texto que foi uma palestra falando sobre ciência e tecnologia, um ano antes da sua morte, esse texto está num dos seus livros aí, ele resgata uma ideia de que... Hã? Oi, Guida, tudo bem? Então, ele resgata a ideia do seguinte, de que a leitura, ela não pode ser... A leitura, quando ele fala, a leitura dos livros, das palavras, mas também da realidade. Ela não pode ser uma coisa mecânica. Ela precisa dar condição da pessoa ler aquilo e contar aquelas coisas com as suas próprias palavras e, além disso, ler e pensar e escrever coisas que nunca foram pensadas. Então, do respeito que nós temos pela diversidade. Somos acusados de tentar doutrinar na escola pública e tal, mas, na verdade, quem doutrina são aqueles que não acreditam nesse potencial, nessa capacidade das nossas crianças, adolescentes e jovens. Não acredita nessa possibilidade de pensar um mundo diferente da ideia, de pensar um mundo fora da ideia da Terra plana, sabe? Dessas coisas aí. Então, manifestar aqui nossa solidariedade aí à equipe e à escola, e você destacou bem, Guida, eles estão sob ataque. Por quê? Porque não serão os únicos. Se passam esses constrangimentos na escola Pavanato, já que eles vão dar o próximo passo e querer constranger cada um e cada uma de nós em sala de aula ou nos outros espaços onde a gente estiver atuando enquanto educadores e educadoras. Obrigada, Paulo. Obrigada, Carlão. Acho que essa manifestação dessa comissão, ela se fez importante porque é uma comissão de estudos, mas é uma comissão de estudos que pauta que a importância do funcionalismo público, do serviço público, né, a garantia, inclusive, de uma gestão democrática, que é o tema de hoje, e nós aqui, enquanto membros dessa comissão, principalmente os 3 vereadores, que são membros da Comissão de Educação também, que compõem essa comissão de estudos, que debatem essa pauta, a gente entende que é muito importante ter essa manifestação nossa de solidariedade a esses professores. Então, eu acho que foi bastante importante a gente se manifestar também nesse momento. Bom, eu quero, então, acho que caminhar para finalizar, lembrando que sexta-feira, deixa eu até pegar aqui, sexta-feira, a gente tem mais uma reunião da Comissão de Estudos, sexta agora, né, às 14 horas. O tema é as condições de aposentadoria do funcionalismo público, né? Nós sabemos que a previdência pública, os direitos previdenciários, também é um direito social que está sob ataque. Teve a reforma da Previdência aí, que atacou muitos trabalhadores, tanto do setor público como do setor privado, mas a gente também quer debater especificamente nosso Instituto de Previdência aqui do município de Campinas. Então, a gente espera vocês também, em mais uma reunião dessa comissão que vai acontecer dia 18, do 3 às 14 horas, tá? Bom, então, acho que a gente vai finalizando, né, Paulo? Carlão, se vocês quiserem fazer aí, fala de consideração final. Não quer fazer, não? Já falamos demais hoje? Tá bom, então, lembrando, então, que na quarta-feira, né, a Comissão de Educação vai visitar a Escola Pavanato também, e a gente agradece, então, hoje, mais uma vez, principalmente ao vereador Paulo Búfalo, que trouxe esse tema aqui para a gente, muito importante, né, e também ao ex-vereador Pedro Tourinho, que debateu conosco sobre o tema da gestão democrática. Então, quero aqui, nesse momento, encerrar, agradecer quem ficou conosco até esse momento, tanto aqui na sala Zoom, Carlão, o Benildo também aqui, que é assessor
do vereador Paulo Búfalo, o próprio Paulo Pedro, e também quero agradecer os funcionários dessa casa que estão aqui apoiando a gente, operando aqui a plataforma, para que essa reunião da Comissão de Estudos fosse transmitida. Obrigada a todas e todos, tenham uma boa tarde. Encerrada a reunião da Comissão Especial de Estudos, que avalia a importância do funcionalismo público em Campinas, a nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Você continua na nossa programação. Lembrando que nesta terça-feira tem o jornal Câmara Notícia, que traz um resumo de tudo o que acontece aqui no Legislativo de Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.